Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Mais uma semana se passou, mais uma semana de confinamento, mas pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor, que nos concedeu vida, nos concedeu saúde, nos encontramos novamente. E por isso nós vamos agradecer a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor Deus, agradecendo pelas bênçãos recebidas, te agradecendo por mais um dia que tu nos concede com vida e com saúde, Senhor Deus, agradecemos também pela liberdade que temos de poder abrir a tua palavra e estudá-la, Pai, livremente. Obrigado por esta bênção, Senhor Deus. E pedimos a tua misericórdia, ó Pai, para vir estar conosco, venha moldar nosso coração, que sejamos um coração mais humilde, mais pronto para te ouvir e seja pronto também em atender, Senhor Deus. Por isso eu clamo da tua misericórdia, do teu perdão para nossas vidas, ó Pai. Reconhecemos que nada somos sem ti. Somos pecadores por natureza e a nossa tendência é sempre ir para o outro caminho, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela presença do teu Santo Espírito em nossas vidas. Que ele continue a nos exortarmos para andarmos nos seus caminhos, ó Pai. Te agradecemos também mais uma vez pelo estudo da tua palavra nesta manhã em escola dominical, pedindo a bênção e o teu Santo Espírito venha estar conosco, Pai, falando aos nossos corações, toda a classe escola dominical nesta manhã, Senhor Deus, não só nossa igreja, mas de toda a igreja que proclama que Jesus Cristo é o Senhor. Venha sobre nós, derrame a tua bênção, a tua paz e que haja compreensão da tua palavra em nossos corações, ó Pai. Oramos agradecido no nome de Jesus. Amém. Dando continuidade no estudo da revista da Didaquê sobre Apocalipse, e chegamos à lição 10, que vai falar dos flagelos, que é o juízo definitivo de Deus na história. Chegamos, está começando a apertar para aqueles que não ouvem, para aqueles que não obedecem, para aqueles que não querem saber de Jesus Cristo. Porque o livro do Apocalipse começa finalmente a se encaminhar para os instantes finais da história humana. Nos capítulos anteriores vimos uma série de catástrofes e flagelos, entretanto, essas eram ainda uma resposta à criação, à maldade humana, à iniquidade sobre a humanidade. Entretanto, chegou a hora. O número de 144 mil indica simbolicamente que o número dos eleitos está completo. E chegou o momento da manifestação do juízo de Deus, o juízo divino. Então há um paralelo entre as sessões das 7 trombetas e os 7 flagelos que nós vamos ver hoje. As trombetas atacam a terra, o mar, os rios, as fontes de água doce, o sol, a lua, as estrelas e a humanidade. E que a cada toque de cada trombeta é destruído a terça parte de todos os itens que nós lemos. Agora, as 7 taças com os flagelos atacam os mesmos itens, a terra, o mar, os rios, fontes de água doce, o sol, a humanidade, com uma diferença que não é apenas uma terça de cada elemento será destruído, mas será a totalidade de cada um deles. É o fim, Sefini. Outra diferença significativa é que as trombetas visavam dar oportunidade de arrependimento aos pecadores. Quando soa a trombeta, ainda há tempo para as pessoas se arrependerem, E os flagelos, no entanto, demonstram o justo derramar da ira de Deus contra os que, mesmo castigados, não se arrependem.
Aqui no derramamento das traças, o julgamento é finalizado e a destruição é total. Como eu já disse, Sefiri, acabou. Não há tempo para mais nada. Como nós também não sabemos quando chegar esse tempo, não podemos postergar, pedir para Deus esperar um pouco mais, para você voltar, para você perdoar, para você amar, para você estudar a palavra de Deus. O tempo é hoje, a oportunidade é hoje, não deixe para amanhã. E no livro do Apocalipse, que nós vamos estudar hoje, é o capítulo 5, capítulo 15, desculpe, meus irmãos. Do versículo 1 ao 4, então é os santos e o cântico de Moisés, né? Que vai falar assim, versículo 1. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante ao mar de vidro misturando com o fogo. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com o fogo e, em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico dos cordeiros. Grandes e as maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. E o capítulo 15, versículo 5 a 8, vai falar do tempo, dos anjos e dos flagelos. O 5. Depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para sempre. O santuário ficou cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então são os 8 versículos do capítulo 15 que eu acabei de ler. Que Deus abençoe a leitura da palavra e nos ensina a caminhar agora no estudo da lição. E nós iniciamos a 5ª e menor sessão paralela do livro de Apocalipse. É importante lembrarmos que cada sessão completará de maneira geral o mesmo período, o intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Em cada sessão, a ênfase recai sobre os fatos diferentes que anunciam de forma cada vez mais intensa e detalhada os eventos relacionados ao fim. Há um impedimento para entrar no santuário, pois não há mais tempo e possibilidade de intercessão. O tempo da misericórdia para o mundo cessou e dá lugar à ira de Deus de forma mais completa. Cristo já sofreu essa ira pela sua igreja, porém sobre os ímpios essa ira permanece e sobre eles um dia será derramada. Aqueles que não confiaram na justiça de Deus, satisfeitos em Jesus, sofrerão pela sua falta de confiança e dependência.
Nós, porém, os crentes, confiamos em Cristo. Então ela não será para nós. A vitória de Cristo é completa, final e esmagadora. O trono do dragão e o reinado da besta parecem invencíveis, mas os reinos deste mundo cairão, os inimigos serão vencidos, serão aniquilados. A igreja triunfará. Cristo virá em glória e a história fechará suas cortinas. O fim está chegando, o fim terá chegado. Sobre o derramamento das 7 taças, em Apocalipse 16 temos um relato do derramamento das 7 taças da ira de Deus. Primeiramente, devemos entender que, seguindo a característica literária de Apocalipse, os 7 flagelos não devem ser interpretados literalmente, mas como uma referência à situação dos ímpios diante do juízo. Enquanto os santos estão adorando a Deus Todo-Poderoso, os ímpios estão tomando o cálice da sua ira, da ira de Deus. É importante lembrar que a igreja é alvo das perseguições e tribulações promovidas pelo dragão e seus agentes, mas não dos flagelos, ou seja, as taças não são derramadas sobre a igreja. 1 Tessalonicenses 5:9. As 7 taças são destinadas apenas aos homens que possuem a marca da besta, os adoradores da sua imagem. Apocalipse 16:2 fala isso aí. Então, os flagelos simbolizam a ira de Deus contra os que não se arrependem. É sobre eles que será derramada as taças da ira de Deus. Não há dúvida de que em Apocalipse 15:1 e 16:1 os flagelos têm a ver com a ira de Deus. Portanto, é necessário estudar um pouco sobre a ira de Deus para uma melhor compreensão do texto. Em geral, o tema da ira de Deus não é apreciado pelas pessoas, pelos cristãos, pelos pregadores. Por quê? Preferimos falar a respeito do amor, da bondade, da compaixão, da misericórdia de Deus. E, de fato, a Bíblia ensina que Deus é amor. Então, é fácil a gente falar sobre esses itens, abordar essas coisas. Mas a Bíblia também não esconde a ira de Deus. Então, nós temos que falar também sobre a ira de Deus. Os castigos enviados por Deus nunca são arbitrários ou rancorosos, mas a justa retribuição pelas maldades cometidas pelo povo, que ouviu, mas não se arrepende, muito pelo contrário. Na verdade, porque Deus é perfeito, tem que ter ira e amor, amor e ira. Não é isso? Se Deus tivesse amor, mas não tivesse a ira, não haveria justiça na história. Já pensou se não houvesse a ira de Deus, só tivesse só o amor? Nesse mundo, como é que seria? Mas se Deus só tivesse a ira, não existiria amor na história. E todos teriam sido completamente destruídos há muito tempo. Em Deus, o amor e a ira existem em perfeito equilíbrio. O ensino bíblico sobre a ira de Deus deixa claro que o Senhor só manifesta seu furor contra os que, mesmo advertido, forem exortados à conversão, não se arrependem dos seus pecados. Veja lá, os contemporâneos de Noé foram destruídos pelo dilúvio, porque não atenderam à pregação da justiça que ouviram. E eles ouviram a palavra. É assim que o mundo também está. O significado dessas palavras não é que a ira de Deus acabou. A besta, o falso profeta e todos que persistiram na maldade ainda serão lançados no lago do fogo.
na manifestação derradeira da cólera de Deus contra o pecado. Os adoradores da besta recusaram ouvir as advertências, agora estão sofrendo. Inevitavelmente as consequências são atormentados. Com respeito aos crentes em Cristo, as aflições da carne não são taças da ira de Deus. Romanos 8, 28. As aflições só atingem os adoradores da besta. Porque os flagelos simbolizam o acerto de conta, como os que recusam adorar a Deus. A palavra de Deus está sendo pregada, praticamente quase no mundo todo. São convocados a adorar um Deus, o Deus verdadeiro. Mas há uma adoração paralela, anda adorando quantos deuses por aí hoje. A adoração não é algo que se faz apenas durante o tempo em que você está no culto. Também não é algo apenas externo, da boca para fora. Como diz Isaías 1, de 10 a 15. Ele vai falar daquele povo com os lábios impuros. Então não basta conhecer a Bíblia, tem que viver o ensino dela. E isso é adoração a Deus. Se você está vivendo o ensino da palavra de Deus, você está adorando a Deus. Adoração a Deus, na verdade, é um estilo de vida, é uma atitude que vem do coração, que deve ser apresentado ao Senhor com sinceridade e amor. Adoração a Deus tem que ver com a totalidade do nosso ser, dos nossos atos. Isaías 1, 16, 17, ele fala sobre isso. A adoração a Deus não é verbalizada apenas, ela é sentida e vivida. Quando se entende isso, fica mais fácil entender a seriedade da expressão do texto como Apocalipse 16, 9, que fala sobre as pessoas que sofreram, mas não deram glória a Deus. E 16, 21 fala sobre os que, ao invés de darem glória a Deus, blasfemam contra ele. No capítulo 15, 16 de Apocalipse, o Todo-Poderoso acerta as contas com os rebeldes que se recusam a aceitá-lo como Senhor de suas vidas e, consequente, adorá-lo. Quem não adora a Deus vai adorar o quê? O dinheiro, ou a si mesmo, uma ideologia política, uma filosofia, um estilo de vida, ou qualquer outra coisa. E os flagelos demonstram a ira de Deus no decorrer da história sobre os que não veem em Deus a fonte verdadeira da vida e da verdadeira paz. Deus adverte que quando suas advertências não são ouvidas, sua punição será sentida. As pessoas atingidas reconheceram tratar-se de uma ação divina, mas seus corações são tão endurecidos que, ao invés de cair de joelhos diante de Deus, eles blasfemam o seu nome e teimosamente se recusam a se arrependerem e darem glória ao seu nome. Ora, os flagelos produzem louvor a Deus pela manifestação da sua justiça. Apocalipse 15, 2 a 4, que nós já lemos, João fala sobre a visão que teve de um mar de vidro, onde estão os que, com harpas de Deus nas mãos, entoam o cântico de Moisés e do Cordeiro. A cena descrita por João é baseada em Êxodo 15, onde se lê que, após a travessia do Mar Vermelho, Moisés e os filhos de Israel louvaram a Deus pela sua vitória sobre o exército egípcio. Pela mesma forma, os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome, 15:2, louvaram a Deus com gratidão no coração. São os que em todos os tempos e lugares recusam-se a trocar seu compromisso com Deus.
Acho muito difícil. A atração do mundo tem impedido muita gente a seguir a Cristo. Os ensinos de adorar a Deus. Não querem um compromisso sério com Deus. Há um compromisso paralelo. Eu costumo dizer que você põe um pé no mundo e um pé para Deus. Você fica ali em cima do muro. O mar de vida que João viu é com certeza o símbolo da transparência dos astros justos de Deus na história, para vindicar o seu povo fiel. O culto à adoração a Deus, eis o que João vê. Deus está no controle da história. Deus comanda tudo. O texto como Apocalipse 15, 2 a 4 e de 16, 5 e 7 mostram a esperança cristã de que o bem vencerá o mal, o amor vencerá o ódio, Cristo vencerá como já venceu Satanás e o reino de Deus prevalecerá sobre todos os reinos deste mundo. Existe somente um caminho de volta para Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem não vem pela graça, nem vem de modo nenhum. Às vezes a gente costuma fazer um trocadilho que vem pela dor, né? Mas não vem de modo nenhum. Se não vem pela graça, não vem. Então o culto está relacionado com a ação de Deus na história e na conversão das nações ao Deus trino e uno. A adoração a Deus é a resposta natural do homem e mulheres à redenção que receberam do Senhor. Quando os redimidos, quando os crentes compartilham com as outras pessoas o que Deus lhes fez em Cristo, estão cumprindo a missão da igreja. E é a missão que Jesus determinou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa é a incumbência nossa. Cristo fez a parte dele aqui. Quando ele partiu, deixou os 12 apóstolos, depois deixou os crentes redimidos para pregar o Evangelho. Então nós somos a continuidade de Cristo na pregação do Evangelho, enquanto estivermos aqui. Portanto, não há missão sem culto, nem culto sem missão. A prova de um fiel compromisso de misericórdia será uma profunda experiência de culto missionário. Além desses pontos, é preciso destacar mais uma vez o que está muito claro em Apocalipse 15, 2, 3 e 4. Leva os rebeldes a blasfêmias, mas produz efeito contrário nos salvos pelo Cordeiro. Estes vão adorar a Deus porque os flagelos representam a justiça de Deus acontecendo na história. A vitória de Cristo é completa, final e esmagadora. A igreja triunfará, Cristo virá em glória e a história fechará suas cortinas e o fim terá chegado. Após derramar das 7 taças, uma voz sai do trono de Deus dizendo que tudo está feito. Versículo 17, capítulo 16. Como Jesus disse lá na cruz, lá em João 19:30, está consumado. Isso mostra que o juízo de Deus está sendo cumprido sobre a terra. Esta mesma expressão é usada novamente por Jesus quando mostra a João a nova Jerusalém, dizendo, tudo está feito. Apocalipse 21:6. Apontando para um novo tempo quando se cumpre todo o propósito de Deus. Então nós precisamos aproveitar o tempo oportuno da salvação para buscar o Senhor e nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Hebreus 4:16. Então o estudo desta manhã sobre os flagelos da ira de Deus, era isso que eu tinha que apresentar a vocês, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido, que o Espírito Santo complete no coração de vocês o que faltou da minha parte. E vamos dando sequências na lição sobre Apocalipse, não estão fazendo escatologicamente, versículo por versículo,
mas trazendo as lições para os nossos dias, nos alertando, porque o mundo tem feito a gente esquecer as verdades bíblicas. Com tantas atrações que há, a gente acaba esquecendo. Então nós temos que relembrar sempre. Então eu procuro trazer sempre a memória atual para o nosso viver. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Nos encontramos na próxima semana. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço virtual a vocês. Fique com Deus.